8 de setembro de 2022 ficará para a história como o dia em que Elizabeth II faleceu. Dona de um reinado de 70 anos, a rainha deixa o trono para seu filho, o tão conhecido e polêmico Príncipe Charles. Quem é ele? Como será o governo do herdeiro da grande rainha Elizabeth? Olá, tudo bem? Eu sou o Bombinha e você está no canal Fatos Desconhecidos. Muitos diziam que esse dia não chegaria, mas o Príncipe Charles finalmente se tornou rei do Reino Unido. Ele assume como o rei mais velho a iniciar seu reinado. Seu nome completo é Charles Philip Arthur George, e ele vai herdar o trono logo após o reinado mais longo da história do país. Aos 73 anos, o monarca já vinha assumindo algumas funções da mãe, por conta da idade da rainha. Ao assumir o trono, o herdeiro pode, inclusive, escolher como vai ser chamado. Charles tem duas opções: seguir o caminho tradicional e assumir o título de Rei Charles III, ou adotar um novo nome real. Ele pode adotar um dos nomes do meio. Assim, seu nome de rei poderia ser, por exemplo, Rei George VII ou Rei Philip. Por ser o mais velho filho, Charles é o primeiro na linha de sucessão. Depois dele está seu primogênito, o príncipe William. Charles deve participar de uma audiência em breve com a primeira-ministra, além de realizar um pronunciamento e viajar pelo país. Bom, para sabermos um pouco mais sobre ele, é interessante voltarmos no tempo. Charles Philip Arthur George nasceu em 14 de novembro de 1948 no Palácio de Buckingham, em Londres. Quando tinha apenas 3 anos, tornou-se o próximo na linha de sucessão, já que sua mãe assumiu o posto de rainha após o falecimento de seu avô, o rei George VI. Quando tinha 9 anos, Charles se tornou príncipe de Gales, título tradicionalmente dado ao herdeiro do trono. Além disso, herdou os títulos de Duque da Cornualha e Duque de Edimburgo. Curiosamente, Charles foi o primeiro herdeiro de Elizabeth II a ir tanto para a escola quanto para a universidade. Ele frequentou a King's School em Londres, Gordonstoun na Escócia e Trinity College em Cambridge. Uma das maiores polêmicas da vida de Charles foi seu casamento e relacionamento com a princesa Diana. O casamento aconteceu em 29 de julho de 1981 e cerca de 750 mil pessoas assistiram à cerimônia ao vivo pelos televisores. Presencialmente, outras 500 mil pessoas tentaram acompanhar o evento entre a Catedral de São Paulo e o Palácio de Buckingham. O relacionamento gerou 2 filhos, o príncipe William, nascido em 1982, e o príncipe Harry, que nasceu 2 anos depois. O casamento teve diversos problemas. Muitos diziam que era um relacionamento completamente arranjado e que Charles não era, na verdade, apaixonado por Diana. Durante o casamento, o príncipe teve uma conversa de amante divulgada pela imprensa com a nobre Camilla Parker Bowles. A partir daí, a princesa Diana passou a reclamar constantemente do relacionamento dos dois, que era continuado por Charles. Bem, as desavenças foram tantas que o divórcio aconteceu em agosto de 1996. Segundo o príncipe, ele permaneceu fiel ao matrimônio até o dia em que ele se desfez. Apesar de todo o burburinho e polêmicas, o Palácio de Buckingham chegou a anunciar que a separação havia sido completamente amigável, como se não passasse de um acordo entre as duas partes. Não bastasse a traição de Charles, a princesa Diana ainda teria um trágico fim. Praticamente um ano depois da separação, Diana tentou fugir de paparazzis em Paris, na França. Infelizmente, ela se envolveu em um acidente de carro e acabou falecendo ainda aos 36 anos. Esse episódio, com certeza, contribuiu para a má fama do agora rei do Reino Unido. Na época, o príncipe Charles em nenhum momento encerrou seu relacionamento com Camilla. Ela, inclusive, era sua acompanhante não oficial em vários eventos. As coisas caminharam até que o casamento foi consumado 8 anos após a morte de Diana, no ano de 2005. No noivado, Charles presenteou Camilla com um anel que tinha sido de sua avó. Por conta do casamento, Camilla Parker recebeu o título de Duquesa de Cornualha. Agora que é casada com o rei, a britânica se torna rainha consorte. A própria rainha Elizabeth II desejava que o título fosse reconhecido. Porém, grande parte dos britânicos não viam Camilla com bons olhos. Muito disso se deve por ser a principal razão do divórcio entre Diana e Charles. Esse título rainha consorte não é como o de rainha tradicional. Camilla não passa da esposa de um monarca que está no trono. Porém, o título de rainha, como Elizabeth possuía, dizia respeito a uma mulher já nascida na família real e, por isso, estava automaticamente na linha de sucessão.
Historicamente, uma rainha consorte não possui os mesmos poderes políticos que o marido. Bem, voltemos a falar especificamente do novo rei. Charles é conhecido por defender pautas ambientalistas. Recentemente, ele fez até algumas declarações bem intrigantes a respeito dessas questões. Um de seus carros, segundo essas falas, da marca Aston Martin, foi modificado de maneira que funcione à base de queijo e de vinho. Pois é, estranho, não? Em entrevista à BBC, o agora monarca disse que modificou o automóvel para poder abastecê-lo com esses combustíveis de origem renovável e que fazem pouco mal ao meio ambiente. Esse Aston Martin está na posse do ex-príncipe há mais de 50 anos e funciona com 85% de bioetanol e 15% de gasolina sem chumbo. No meio da mistura, vai um excedente da produção local de vinho e um soro da fabricação de queijo. É importante lembrar que não é como se Charles chegasse ao trono sem ter qualquer experiência anterior. Não. Ele já vinha assumindo funções de sua mãe em várias ocasiões, já que Elizabeth nem sempre estava disponível, tendo em vista a sua idade. Em maio de 2022, o príncipe substituiu a monarca na abertura do parlamento britânico. Incrivelmente, foi a primeira vez no reinado de Elizabeth que isso aconteceu. Ao longo dos 70 anos de mandato, a rainha só tinha faltado nos anos em que estava grávida de seus filhos Andrew e Edward. Quanto às características pessoais, Charles tem algumas peculiaridades. Amigos dizem que no privado é um bom contador de histórias e que se dedicou a aprender sobre mímica e ilusionismo. Também já se interessou por jardinagem, pintura e até criação de ovelhas. Ele jogava polo e participava de caçadas a raposas, quando a idade ainda o permitia. Charles toma todos os dias um café da manhã com ovos e cereais e, pasmem, não almoça. Outra questão estranha que adota é o consumo de água. O rei costuma calcular quanto de água tem que beber para não sentir sede, mas também para não precisar ir ao banheiro. Com certeza, uma qualidade útil em dias muito ocupados. Seu círculo social é bem restrito, focado em pessoas conhecidas quando ainda era jovem. Claro que sua aprovação é bem menor que a de sua mãe, mas ela cresceu bastante por conta das pautas ambientais e sociais defendidas por ele. Além da sombra de sua genitora, o homem assume o trono em um momento bem diferente de sua mãe. O Reino Unido não é mais a potência que já foi e ainda se isolou da União Europeia depois do Brexit. Ainda por cima, está no horizonte um novo referendo sobre a independência da Escócia, pressões para a integração da Irlanda do Norte com a própria Irlanda e até um nacionalismo ressurgente em Gales. Essa questão no país de Gales pode atingir bastante o monarca, já que possui o título de Príncipe de Gales e também estudou lá. Alguns especialistas acham que ele tentará sair da sombra da mãe e passará a adotar um estilo próprio. Talvez simplificar rituais, reduzir custos da monarquia e focar a riqueza do reino em uma nação multicultural. Na coroação, há quem diga que ele adapte o juramento para defender as fés, ao invés da fé anglicana, religião oficial do país. Há também a expectativa de que ele fale mais sobre temas cotidianos. Charles já chegou a enviar memorandos a ministros, diferente de sua mãe, que não costumava envolver a coroa na política. Agora, como monarca, precisará ser muito cuidadoso com as palavras. Com exceção, é claro, das pautas ambientais tão associadas ao ex-príncipe. Charles é presidente de honra do World Wildlife Fund, no Reino Unido, uma das ONGs mais influentes do planeta. Ele também criou a International Sustainability Unity, que junta todas as suas iniciativas ambientais. O atual rei precisará lidar com elas enquanto governa, visto que dificilmente abandonará as instituições. Bem, chega ao trono britânico um ambientalista que é figura pública e uma pessoa com escândalos. Muitas vezes, Charles era mais visto como príncipe pelo público do que como um ser humano de carne e osso. Após altos e baixos, hoje os ingleses não o amam, mas não o odeiam como outrora. Essa indecisão pode ser um grande indicativo de um reinado de transição. Qual sua opinião sobre o rei Charles? Ele será um monarca aprovado pelo público como sua mãe? Muito obrigado por sua companhia e audiência. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever para outros conteúdos relevantes. Até a próxima!